Destaque do Mirassol, o Danielzinho fica muito próximo de ser o primeiro reforço do São Paulo. Conheça um pouco mais sobre o possível reforço São Paulino depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o possível reforço São Paulino, destaque do Mirassol, o meia Danielzinho. Mas antes de falar do Danielzinho, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O volante Danielzinho, de 31 anos, revelado pelo Atlético Mineiro e com passagens pela Ferroviária, pelo Oeste, Linense e Novo Horizontino, e está no Mirassol desde 2023 e fica muito próximo então de ser o primeiro reforço do São Paulo para a sequência de 2026. E no vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor São Paulino, como que gosta de jogar o Danielzinho através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada, os números do jogador e também o seu radar de desempenho. Já para começar o nosso vídeo, estou ilustrando para você, torcedor do São Paulo, na tela os números do Danielzinho pelo Mirassol em 2025. Total de 50 jogos, ele não marcou nenhum gol, mas assinalou 3 assistências, 87,2% de acerto no passe, 76% de acerto no passe para frente, ou seja, em progressão territorial, 37 finalizações, dessas 37, 5 delas foram no alvo, talvez esse seja o quesito de melhora para o Danielzinho, não é um jogador que tem a característica de tantas finalizações assim, além de 63 passes decisivos e 46,4 duelos ganhos, uma média de 13,3 por partida. O mapa de movimentação, o mapa de calor do Danielzinho tem 1,67 m e tem o pé direito como seu pé dominante. A gente percebe já no nosso mapa de calor que o Danielzinho, que é um jogador que se movimenta bastante, tem uma característica interessante. Aliás, no time do Rafael Guanais, o Danielzinho tinha papel fundamental no início das jogadas, ou seja, na construção ofensiva. O Danielzinho participava ativamente, né, naquela dinâmica do terceiro homem, principalmente. Então, é um jogador que pode jogar tanto pelo lado direito, como pelo lado esquerdo, como por dentro, como o próprio mapa de movimentação nos aponta. Ou seja, é um jogador que se movimenta bastante ali no meio-campo. A posição detalhada, né, do Danielzinho aponta, né, jogou pelo Mirassol como meia central boa parte dos jogos que nós acompanhamos. Também sabe jogar com meia mais ofensivo e também como um volante. Olhando agora o radar de desempenho, né, uma novidade aqui no nosso canal, vamos mostrar um pouco para você, torcedor São Paulino, nada mais é que a análise feita justamente com os números do jogador aliado à inteligência artificial. Chegamos aí à média de 6,4 do Danielzinho. Vamos mostrar para você também a média para chegar nesse número. Em passes certos, uma média de 8,2 de nota, passes progressivos 7,2, duelos nota 6, passes decisivos nota 6 e finalização, que é o que o Daniel precisa melhorar, né? 4,5, chegando a uma média final de 6,4 dentro da nossa escala de avaliação. O Danielzinho é um bom reforço do São Paulo para a sequência de 2026. Olhando um pouco para essa construção ofensiva da equipe do Mirassol, a gente percebe a importância do Danielzinho nesse esquema do técnico Rafael Guanais. Então ele baixava muito para receber essa bola, até para iniciar essa construção e muitas das vezes também para fazer essa dinâmica do terceiro homem, sempre acompanhava o lateral, o meio e o ponta para fazer essa jogada de construção. Mais uma vez, a gente percebe ali o Mirassol construindo uma maneira no seu 3+2 e o Danielzinho sendo esse jogador que inicia a construção ofensiva, ele que trabalha esse jogo inicial, rodando essa bola, dando esse passe. Aliás, o Danielzinho tem uma característica interessante que é o bom passe, né, uma boa visão de jogo. Então o Danielzinho tinha essa característica de iniciar as principais jogadas ofensivas da equipe do Mirassol, do técnico Rafael Guanais. Um jogador que tem essa característica também do bom passe, então ele sempre recebe ali mais nesse meio campo, ali um pouco mais por dentro, já abrindo espaço e trabalhando essa jogada pro lateral, o ponta para se aparecer dos lados. Então o Danielzinho é um jogador que tem uma característica bastante interessante, que talvez possa agregar bastante no São Paulo do técnico Hernan Crespo, essa boa saída de jogo, essa boa qualidade na saída de jogo. Inclusive o Crespo gosta muito de jogadores com essa característica. São Paulo tem até o Marcos Antônio, que recebe muito bem essa bola, tem um bom passe, talvez possa ser uma boa dupla de volantes do São Paulo, o Danielzinho, caso se confirme realmente essa contratação. Um jogador então que apoia muito nessa fase ofensiva, essa fase, né, de construção da equipe do técnico Rafael Guanais, e pode ajudar bastante o São Paulo do técnico Hernan Crespo.
O Danielzinho tem números interessantes em passes decisivos. Se você estiver gostando do vídeo torcedor do São Paulo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Tricolor. Danielzinho trabalha nessa fase ali um pouco mais pela esquerda, ou até mesmo um pouco mais pela direita, mas ele trabalha sempre esse jogo ofensivo, sempre tentando encontrar um jogador melhor condição para iniciar essa jogada ofensiva e até mesmo já acelerando o passe para encontrar um jogador no vazio como agora. Ele percebe a movimentação ali do atacante passando nas costas do jogador ali do São Bernardo, ele vai invadir a área e vai fazer o gol, né? Então a gente percebe que é um jogador que tem essa característica do bom passe. Contra o Internacional ele já recebe, já observando quem está ali recebendo nas costas, né? Ou então tentando atacar as costas da zaga, e ele faz esse passe ali perfeito para tentar o jogador aparecendo livre para finalizar, para fazer o gol. Então o Mirassol tem essa característica com o Danielzinho de também ter esse último passe, aquele jogador pifador que consegue deixar um atleta, consegue deixar um companheiro ali na cara do gol. Então é um jogador que tem como característica o seu bom passe. Isso pode agregar bastante no esquema tático do técnico Hernan Crespo, um jogador que pode atuar um pouquinho mais avançado, de repente, se ele optar por jogar com o Marcos Antônio ali, o Danielzinho saindo um pouco mais, para criar um pouco mais de ações ofensivas, como a gente observou no vídeo. Então ele pode agregar bastante o São Paulo do técnico Hernan Crespo. Olhando um pouco agora para os duelos defensivos, né? Então ele tem números interessantes em duelos. O Danielzinho, como primeiro volante, também atua bem nessa marcação mais forte, nessa marcação mais pesada. É um jogador que tem bons números em duelos defensivos, né? Então a gente percebe que ele acompanha muito bem a jogada e aí consegue o desarme, consegue a interceptação, e muitas das vezes até consegue o desarme, consegue a interceptação e já sair em progressão, já consegue sair para o jogo. Então é um jogador que bastante completo, o Danielzinho, né? Talvez vai ser uma grande oportunidade dele vestir a camisa do São Paulo. A gente viu que no histórico do Danielzinho não tem times grandes, né? Ele foi revelado pelo Atlético Mineiro, de certa forma não jogou lá, mas é um jogador que tem a oportunidade, talvez, na sua carreira, com 31 anos de idade, chegar ao São Paulo, que é um grande clube. Para mim, o Danielzinho foi um grande destaque desse Campeonato Brasileiro, um dos grandes nomes desta competição, e chega muito bem no São Paulo, chega muito bem credenciado pelo bom Campeonato Brasileiro que ele fez pela equipe do Mirassol. Mas agora é com você, torcedor são paulino, quero saber a sua análise, quero saber a sua opinião sobre esse possível reforço, o Danielzinho de 31 anos. São Paulo tem alguns ajustes ainda para acertar essa contratação, para confirmar essa contratação, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Escreva pra gente aqui que eu vou ler sua mensagem no nosso canal. E lembrando que nosso canal tem uma meta muito agressiva ainda em 2025, está na reta final, que é chegar aos 20 mil inscritos. Contamos com o seu like, contamos com o seu compartilhamento e o principal, com a sua inscrição, para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores que gostam de análise e também de scout. No vídeo de hoje, falamos sobre o Danielzinho, de 31 anos, possível reforço do São Paulo para a sequência 2026. E o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.